Boa noite. Quero agradecer a todos que estão presentes nessa audiência pública e que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Quero agradecer a presença do secretário Valmir Pontes e a toda a sua equipe e ao vereador Ronaldinho RD. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Hoje realizaremos audiência pública em atendimento ao artigo 4º da Lei 101, de 4/5/2000, referente ao relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2026, da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Gestão do nosso prefeito Elvis Leonardo César. Passo a palavra para o secretário de Finanças, Valmir Pontes. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, Ronaldinho, RD. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje nós vamos dar cumprimento à apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2026, analisarmos aí os resultados obtidos pela administração nesse período e deixar tudo com a devida prestação de contas. Então, a audiência pública é referente ao primeiro quadrimestre de 2026, em atendimento à Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, administração, prefeito Elvis Leonardo César. Nós temos aí no sumário os tópicos que nós vamos abordar, que é a questão do resultado primário, o balanço orçamentário, parte de receita, aí dentre eles as receitas de impostos, transferências, receita corrente líquida, o balanço orçamentário, a parte da despesa, o resultado orçamentário, despesa de pessoal versus receita corrente líquida, receitas e despesas com manutenção do ensino, despesas próprias com saúde, dívida consolidada e resultado nominal. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Aprovada nesta Casa de Leis, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a Lei 4.353, de 11 de junho de 2025, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e as suas alterações ao longo desse período, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas a serem alcançadas no exercício 2026, relativas às despesas, receitas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública municipal. Desta forma, com base em demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho orçamentário e financeiro do primeiro quadrimestre de 2026. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, ambos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos balancetes de receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura. Aí passaremos ao primeiro quadro, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando as suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes, aí incluídas também as de pessoal e de suas despesas de capital, incluindo os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Na verdade, isso nada mais é do que demonstrar o equilíbrio financeiro de um município. Quando você tem as contas equilibradas e com capacidade de investimento e de pagamento da sua dívida, se tem uma dívida alongada, é aí que se baseia o equilíbrio de toda a administração financeira do município.
Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não inclui as receitas de operação de crédito, caso o município houvesse lançado mão de uma operação de crédito, de um empréstimo bancário, de alienações de bens e de aplicações financeiras. Essas despesas não são computadas no resultado primário. As receitas, desculpa. E as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. O resultado primário, acumulado no primeiro quadrimestre de 2026, foi de 293 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 762 milhões. Em contrapartida, a despesa fiscal ficou em 425 milhões, sendo favorável à condição financeira e o resultado alcançado no primeiro quadrimestre. É importante salientar que, como a gente faz a apresentação das contas do município, o resultado ele é tão superavitário em razão do Instituto de Previdência do município, que por razões óbvias ele tem que ser superavitário mesmo, para que ele mantenha o equilíbrio nos próximos anos e que nós tenhamos aí a garantia das aposentadorias e pensões dos servidores municipais e de seus dependentes. 2, balanço orçamentário, a parte das receitas. As receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre desse exercício, nessas compreendidas as receitas correntes de capital, totalizaram 794 milhões. No quadro anterior, o valor da receita era de 762, porque foram deduzidas as aplicações financeiras, basicamente. 3, receitas de impostos, taxa e contribuição de melhorias. As receitas de impostos, taxa e contribuição de melhorias totalizaram uma arrecadação de 389 milhões. Isso, eu tenho que fazer um apontamento aqui, uma ressalva nesse valor. Primeiro, se nós estamos falando que nós, até mesmo com o Instituto de Previdência, nós arrecadamos 794 milhões no primeiro quadrimestre, e estamos destacando que 389 milhões são de receitas tributárias ou receitas geradas pelo município, isso é muito em função da austeridade fiscal que é desenvolvida pelas diretrizes estabelecidas pelo prefeito e em função do trabalho de uma equipe bastante comprometida, que realizam todos os dias os trabalhos pertinentes a essa pasta e que nos fazem ter esse destaque bastante importante no cenário estadual. As receitas próprias do município chegam em cerca de 50% da arrecadação. Isso acho que em todos os quadrimestres eu acabo ressaltando essa questão de tão importante que é e da importância que tem do trabalho feito pela equipe principalmente da equipe de finanças e aí com apoio de todas as outras áreas. As receitas provenientes de ISS, imposto com maior arrecadação nesse período, atingiu 37% do valor orçado total, representando um montante de 205 milhões. Então, hoje a receita que nós aferimos de ISS é a maior receita, a maior rúbrica de receita do município. Ela tem um destaque bastante considerável e ela é uma os principais impactos que nós teremos aí na reforma tributária será com relação ao ISS. Então, às vezes, o anseio das pessoas para que se faça alguma melhoria, alguma nova obra, uma despesa de caráter continuado com valor mais alto, é bastante importante salientar que hoje é uma realidade. A partir de 2027, nós teremos um outro cenário. E aí essa adequação, a gente tem que buscar o melhor cenário para o município, mas não depende mais só do município hoje. Então,
essa questão de equilíbrio, ela tem que ser mantida. Nós temos que ter um resultado superavitário esse ano, para que o município não tenha problemas futuros, porque quem não cuidar disso hoje, certamente nos próximos anos terá bastante complicação. O quarto quadro, com relação às transferências correntes, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, nesse período nós tivemos uma transferência de 51 milhões. Então, é uma das transferências que grande parte dos municípios brasileiros se valem dessa transferência para que tenha a possibilidade de arcar com seus compromissos. Então, uma comparação, óbvio que são coisas distintas, mas uma comparação rápida, nós estamos falando em 200 milhões de ISS no primeiro quadrimestre, contra 50 milhões de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que vem da União, que é destinado a todos os municípios brasileiros. Então, vejam da importância da arrecadação municipal. Esse valor de 51 milhões corresponde a 39% da previsão que nós fizemos para o exercício. Se os senhores olharem no percentual também de arrecadação, vejam que não tem nenhuma discrepância. As receitas que nós aferimos hoje no primeiro quadrimestre, nos primeiros 4 meses do exercício, elas estão em torno de 30%, 35%, 37%. Então, nada além daquilo que nós temos a expectativa de arrecadação no exercício. Então, isso caracteriza um orçamento justo, não é nem superestimado, nem subestimado. Então, é um orçamento que nós temos convicção que atingiremos ao final do ano a sua plenitude. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a transferência foi de 9,61, 9.610.000 reais, ou seja, 28% do previsto. Detalhe, o valor de transferência da saúde, 9.600.000. À frente, nós vamos falar da aplicação da saúde no município, os senhores virão. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tivemos uma transferência de 9 milhões também, que corresponde a 38% da previsão para 2026. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é uma cota-parte que o município recebe do Estado, teve uma transferência de 83 milhões nesse período, ou seja, 34% da previsão para 2026. Novamente, a gente pode fazer a comparação. ICMS no período 83 milhões, o ISS no período 200 milhões. A transferência de PVA, essa 79 milhões, e atingiu 72%. Por quê? Porque a característica do IPVA, a primeira, segunda e terceira parcelas, são janeiro, fevereiro e março. O montante maior já ingressou nos cofres municipais do Estado, e agora são as parcelas remanescentes, novos licenciamentos que oneram aí o pagamento de IPVA. E a transferência do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, 80 milhões, que atingiu 33% da previsão também. Então, só reforçando ainda o que eu já falei, a previsão orçamentária até dentro da expectativa, dentro daquilo que foi projetado. Então, nós devemos aí finalizar o ano com um orçamento que foi projetado no ano anterior, bem dentro da realidade. Quadro 5, receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela baseia o município, as contas municipais com relação a gastos de pessoal, gastos de despesas correntes, ela que é o parâmetro. Então, a receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para cálculo de limites de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1.925 milhões,
ou seja, 96% daquilo que nós fizemos de previsão no início no orçamento do ano que foi feito no ano passado. A expectativa é que nós cheguemos aí a atingir, se não 100% da receita corrente líquida, muito próximo disso, e isso, mais uma vez, demonstra o equilíbrio que nós propusemos. Balanço orçamentário, parte da despesa, é o quadro 6. A despesa liquidada no quadrimestre totalizou 451 milhões, que corresponde a 21% da dotação atualizada para o período. O que isso pode dar a impressão? É que a realização das despesas está num ritmo, primeiro que ele é controlado, primeiro ponto, que isso é fundamental, mas num ritmo mais lento. Não é. Como o município tem equilíbrio financeiro, as despesas do ano anterior, que ele não se realizou, por questão contratual, por uma obra não concluída, ele fica como restos a pagar e é pago no exercício seguinte, o que ocorreu esse ano. Então, boa parte da despesa se originou de restos a pagar, como a gente está cuidando da questão orçamentária aqui, ele não aparece como percentual de gasto, mas na questão financeira ele tem o desembolso, e nós tivemos aí ao longo desse quadrimestre a quitação de praticamente 100% do resto a pagar que estava processado. Nós temos aí questão de nem 130 mil reais para serem pagos, de um total de 77 milhões. Esta da dotação atualizada do período, segundo as categorias econômicas e os grupos de despesa. Esta categoria econômica contém registro das despesas de caráter rotineiro e continuado, que são as despesas correntes. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 1 bilhão e 600, e nós gastamos 450 milhões. O acumulado no quadrimestre, as despesas correntes foi 407, aí só 451 é do total, e 407 só despesas correntes, representando uma realização de perto de 25%, 24,95%. As despesas com pessoal e encargos liquidados totalizaram 222 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa, e atingiu um montante de 185 milhões. As despesas de capital atingiram um montante de 18 milhões, ou 7% do previsto. Aí que vale enfatizar novamente que as obras que estavam empenhadas, elas são empenhadas proporcionalmente ao gasto do ano. Se elas não foram realizadas, viraram restos a pagar e estão sendo liquidadas esse ano. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 25 milhões, ou seja, a despesa patronal da Prefeitura com relação ao Instituto de Previdência. Quadro 7, resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 794 milhões, e comparando a despesa liquidada de 451, demonstrando assim um resultado positivo de 76%. Volto a dizer que boa parte desse resultado se deve ao Instituto de Previdência, que ele tem que ser, nos próximos anos, superavitário e numa proporção bem grande, para que nós tenhamos o equilíbrio que é solicitado ou que é exigido pelo Ministério da Previdência, num equilíbrio de 70 ou 75 anos. Quadro 8, despesa de pessoal versus receita corrente líquida. As despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre apresentou como um item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido no artigo 22, no que se refere às despesas executivas. O valor total dos gastos com pessoal e encargos nos últimos 12 meses onerou a receita corrente líquida em perto de 37%. O município começa agora em maio, os servidores a receberem o valor do salário reajustado,
o prefeito proporcionou o aumento também do Vale Alimentação, estendendo a todos os servidores da prefeitura. Isso, obviamente, impacta um pouco nos gastos, mas tudo dentro de uma previsão e dentro de um contexto que não causará nenhum tipo de desequilíbrio. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal onerou 1,06% da receita corrente líquida, onde esse percentual pode chegar a 5,7%. 9. Receitas e despesas com manutenção do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite constitucional totalizaram no período 98 milhões, correspondendo a 16% da receita de impostos. Nesse caso, a gente poderia ser questionado porque o mínimo exigido percentualmente é de 25% na aplicação. Primeiro que esse índice ele é base anual, então nós estamos no primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre, historicamente, é o período do ano que o município afere o maior valor de receita, por alguns fatores. IPVA os 3 primeiros meses, cota única de IPTU. Então, a maior parte da arrecadação municipal vem nos 4 primeiros meses. E essa despesa que está sendo apontada aqui, de 16,83, é a despesa liquidada, ou seja, a despesa efetivamente realizada. Se nós estivéssemos falando aqui da despesa empenhada, ou com projeção para o exercício, nós estaríamos falando aqui em percentual acima de 30%. Então, a questão só de coerência e mais do que isso, honestidade, é nós falarmos que o que efetivamente foi gasto até agora é perto de 17%, mas esse percentual ao longo dos próximos, nós fazemos a apresentação aqui quadrimestralmente, mas a educação é medida trimestralmente. Então, nos próximos trimestres, agora em junho, esse percentual já sobe e ele se equilibra e mais uma vez, o município certamente cumprirá as obrigações constitucionais, que é do mínimo de 25% de gasto. A despesa com remuneração do pessoal do magistério atingiu 82% nesse período. Por que é esse percentual? Esse gasto com o magistério, ele é proveniente dos recursos do Fundeb. O Fundeb, a regra do Fundeb é o seguinte: do valor de gastos com o pessoal, ele deve atingir, no mínimo, 70% do valor transferido. Então, vejam que, como o município gastou nesse quadrimestre 82%, está perfeitamente dentro do mínimo exigido, que é de 70%, ou 12 pontos percentuais a mais, e ao longo do exercício nós faremos aí a aplicação total dos valores transferidos. Quadro 10, despesas próprias com saúde. Os gastos liquidados com saúde no primeiro quadrimestre atingiram um montante de 104 milhões. Não sei se os senhores se lembram, a transferência que foi falada agora há pouco dos recursos federais e estaduais para a saúde, totalizaram, não chegaram a 10 milhões, 9 milhões e 600. Então, a máxima que de cada R$100 aplicados na saúde do município, 90 é por conta do próprio município e 10 é de recursos vindos de outras esferas de governo, se mantém ao longo de alguns anos, ou dos últimos, pelo menos os últimos 10 anos, esse cenário vem da mesma forma. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação mínima de 15%, que é estabelecida no artigo 77 das disposições constitucionais transitórias, da emenda 29, que cuida da saúde, o município vem investindo muito além do mínimo constitucional, tendo visto o aumento da demanda dos serviços de saúde. Isso é cada dia maior. Quadro 11, dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com um valor de 35 milhões. Desse valor, um montante de 33 milhões eram
referentes a precatórios. Precatórios é a última instância de um processo judicial, onde o município foi condenado por uma desapropriação, por uma questão administrativa, uma questão trabalhista, e aí não cabe mais nenhum tipo de apelação, e aí o município tem que pagar. Alguns municípios têm o que eles chamam de estoque de precatório de anos anteriores, o que não ocorre aqui no município de Santana. Esses precatórios vencem ou venceriam até o dia 31 de dezembro agora de 2026, e são os únicos que nós tínhamos a pagar. Os anos anteriores, todas as despesas relativas a precatórios, elas já estavam pagas, ou já estão pagas. E após inscrições e amortizações até o primeiro quadrimestre, atingiu um montante de 34 milhões. Mais uma vez, cabe uma explicação aqui. Nós poderíamos, simplesmente, nós nem estaríamos faltando com a verdade. Isso foi efetivamente pago. Mas, para que o quadro de demonstração que vai para o Tribunal de Contas, que vai para o Portal da Transparência, ele tenha essa diminuição do valor, esse lançamento é feito manualmente. Nós fizemos o pagamento dos precatórios que venceriam até 31/12 no mês de fevereiro desse ano. E esse montante ele não foi baixado manualmente. Então, por isso que parece praticamente o mesmo saldo. De 35 milhões, nós temos 34.870. No próximo quadrimestre, isso já estará, claro que sanado, já está, e aí todos observarão que de 35 milhões a dívida cai para 1 milhão, 2 milhões, que é as despesas rotativas do exercício. Nós não teremos mais essa dívida, mesmo porque agora nós já não temos mais valor a pagar com referência a precatórios. Esse valor de precatório somado ao saldo de resto a pagar que eu falei anteriormente, que é de R$120 mil, e deduzida a disponibilidade de caixa e bancos, que é de R$1 bilhão, a dívida resulta, na verdade, numa dívida consolidada líquida negativa de R$941 milhões. Ou seja, o município tem caixa suficiente para honrar todos os seus compromissos, mesmo os atuais e os que têm um tempo mais alongado, que é um único processo que nós temos contratado, que não passa hoje, o saldo não passa de R$2 milhões. Então, para os senhores verem a importância de ter o equilíbrio, e o equilíbrio que o município tem nessa questão, ele é superavitário há 15 anos da administração. Nos últimos 15 anos, todos os anos, o município teve um resultado superavitário. Isso é o resultado, ao longo de todos esses anos, de uma administração comprometida, sem deixar qualquer tipo de dívida para trás, honrando todos os compromissos com todos. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o montante de 120%, ou seja, o município teria a possibilidade de contratar empréstimos, por antecipação de receita, por financiamentos, de mais de R$2 bilhões. Isso seria possível, nós estaríamos dentro da legalidade, mas seria um desastre para qualquer município que tem R$2 bilhões de receita ter um empréstimo, uma dívida contratada no mesmo valor. Não é o caso. Nós, nos últimos 15 anos, exceção feita a um processo, a um programa da Caixa Econômica Federal, que era disponibilizado à época, que era o Finisa, nós fizemos um empréstimo à época de R$5 milhões para a modernização do parque de iluminação pública. Isso já tem, se eu não me falha a memória, uns 4 ou 5 anos atrás. Ele foi feito e é o único processo em aberto que nós temos.
Então, é um motivo de comemoração, de orgulho para a cidade, não ter nenhum tipo de comprometimento financeiro que vá causar qualquer desequilíbrio ou qualquer preocupação num futuro próximo ou num futuro mais alongado. Nós não temos, nesses últimos 15 anos, só tivemos esse processo mesmo, nós não temos nenhuma amarra com instituição financeira nem qualquer. E, por último, o quadro de resultado nominal. Ele compara o resultado do primeiro quadrimestre de 2025 com o primeiro quadrimestre de 2026. Fazendo a aferição, nós percebemos aí um valor negativo na variação da dívida, negativo de 216 milhões. E quanto maior for esse valor negativo, mais equilíbrio o município tem, mais sobra de caixa o município tem. Então, e se nós considerarmos ainda que esse valor deveria ser mais de 30 milhões superior ao resultado apresentado, em função dos precatórios já pagos. Ele será corrigido no próximo quadrimestre e aí nós teremos a apresentação de um valor de resultado nominal ainda mais interessante. Eu espero que isso se mantenha aí nos próximos meses para que a gente consiga fazer essa constatação e essa demonstração. Então, esses quadros, eu acho que são, embora a matéria não seja, claro que a gente que é voltado à área de finanças, você vê isso todo dia, então você acaba tendo um pouco mais de familiaridade com os números, isso é mais rotineiro. Para quem não é, às vezes muito número, acaba dispersando um pouco, as pessoas às vezes não se atêm muito a essa questão. Mas é super importante isso, esse equilíbrio, esse controle, esse zelo com o dinheiro público, que faz com que o município prospere, que faz com que o município tenha uma saúde de qualidade, que faz com que o município tenha obras de infraestrutura, que faz com que o município tenha uma educação de qualidade. Com esse equilíbrio orçamentário e financeiro, que nós conseguimos bons resultados. Vistos os resultados que foram alcançados, os prêmios que o município recebeu recentemente, e com todo mérito. Eu acho que as áreas acabam se desenvolvendo, um conjunto, né, um conjunto de ações que acabam se valendo disso pelo equilíbrio orçamentário. Tudo começa quando você tem uma capacidade de investimento considerável. O município destacou no orçamento de 2026 um percentual acima de 10% para investimento. Isso é muito considerável. A média do estado de São Paulo está entre 5,5% a 6%, e do Brasil não chega a 5%, a média nacional de investimentos. Então, nós temos um percentual bastante interessante. Isso nós estamos falando um investimento em torno de 200 milhões de reais para obras, para equipamentos. Então, isso nos garante um desenvolvimento bastante interessante. É interessante falar também de obras que estão sendo realizadas, obras praticamente em todos os bairros da cidade, obras vultuosas, novos colégios, unidades de saúde. Faremos em breve um complexo aquático no bairro do 120. Então, nós temos recapeamentos, novas pavimentações. Então, nós temos um trabalho de infraestrutura muito forte, todos eles custeados com recurso público municipal. Então, isso é bastante importante deixar claro para a população aqui de Santana. Aquela máxima dizer que o seu imposto vira o serviço, aqui é muito verdadeiro. Nós fazemos todas as obras, todas que estão sendo executadas, sem exceção de nenhuma, com recursos municipais. Não tem nenhum valor
de convênio ou de recurso de transferência, recurso estadual ou federal. As obras são todas de recurso municipal. Então, isso é um motivo de, às vezes, até um pouco de preocupação, né? Porque as outras esferas de governo não nos beneficiou com isso, mas é um motivo de orgulho termos tantas obras e com capacidade de mantê-las e desenvolvê-las com recurso municipal. Eu acho que esse é o ponto. Caso os senhores tenham algum questionamento, eu estou à disposição. Eu acho que, voltando novamente a agradecer a presidente Janete, o vereador Ronaldinho, eu quero fazer em especial um agradecimento a toda a minha equipe, que eu acho que tenho certeza absoluta que é com o trabalho de todos que a gente tem esse resultado. O prefeito faz muita questão de seriedade no trabalho, de comprometimento, e eu acho que são as características principais das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho bastante sorte de ter uma rotatividade pequena na minha secretaria em relação às demais áreas. A gente preserva pessoas que trabalham em finanças por muitos anos, 20 e tantos anos. Eu mesmo sou um exemplo, estou há 42 já lá. Então, isso é muito bom. São pessoas comprometidas, pessoas que fazem da prefeitura uma extensão da própria vida. Então, isso eu gosto de ressaltar, porque se nós não tivermos comprometimento, nunca chegaríamos ao resultado que nós temos hoje. Ao final, tem uma frase que a Elza deixa aqui, ó: coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Isso é o segredo do sucesso. E lembrando que tudo isso tem que ser agregado a Deus, porque Ele é o maior. Obrigado, viu? Senhores vereadores, vereador Ronaldinho, com a palavra, para explanar. Boa noite a todos. Quero aqui, em nome da presidente Janete, quero agradecer aqui o nosso secretário Valmil e toda a sua equipe, né? E tudo que foi dito aqui faz parte de um trabalho sério, né? Poder Executivo, secretarias, né? E a gente tem que agradecer uma gestão que dá resultado na nossa cidade, né? Você pode andar por aí, todo lugar que você anda por aí, você vê obras. No meu bairro mesmo tem umas 4, 5 obras acontecendo na cidade de São Pedro, todos os bairros estão tendo obra também, né? Então, essa prestação de conta aqui do primeiro quadrimestre aqui é um resultado positivo. E eu quero dizer que é uma honra estar aqui, sempre participando dessa audiência aqui, trazendo os bons resultados. E quero agradecer ao prefeito, toda a sua equipe, que continue com o trabalho, que tem tudo para dar certo. E já deu certo até agora, e a tendência é melhorar o trabalho aí. Parabéns, prefeito, parabéns a toda a sua equipe. E uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, vereador. Eu também quero agradecer ao secretário Valmil, a toda a sua equipe, pelo excelente trabalho, que Deus possa continuar abençoando vocês, porque a luta é grande, né? Mas o nosso prefeito sempre apoiando. Esse mês foi um mês de muita bênção, eu acho que significativa para os funcionários públicos, com aumento, com a questão também do vale-refeição para todos. Então, é um ganho para todo mundo, para essa casa, né, para os vereadores e para o executivo e para todos os funcionários públicos. Então, agradeço o nosso prefeito Elvis, que vem avançando cada vez mais na nossa cidade, com várias obras no meu bairro, ali do Parque Santana, região sul, um complexo lindo da educação que está sendo feito. Então, só tenho que agradecer. E eu tenho certeza, a nossa saúde vai ser marcada no Brasil, secretário, porque o nosso prefeito veio para fazer a diferença. Então, o nosso prefeito vem trabalhando, vem executando, a nossa educação também, a gente acompanha todo o processo, né? Tudo que ele vem trazendo de novidade para a educação também. Então, só tenho que agradecer, prefeito Elvis César, gratidão pelo seu trabalho, gratidão a todos os funcionários públicos pelo seu trabalho que vocês vêm fazendo na nossa cidade, Santana de Parnaíba.
Só tenho que agradecer. E ao público presente, está com a palavra. Declaro encerrada essa audiência pública e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada.